Olá pessoal, eu vou apresentar para vocês aqui o modo que vocês podem construir a escada do tipo vai e vem no SketchUp. Mas esse processo também serve para escadas em U ou em L e escadas retas também, tá? Eu vou usar esse modelo aqui do AutoCAD, eu vou deixar disponível para vocês na sala virtual. O DWG, né? Então esse modelinho aqui, ele já tem alguns detalhes a mais. Então tem tanto a alvenaria, né, que está em cinza aqui, tem o piso, né, o revestimento aqui de madeira da escada, tem uma laje superior, uma viga, tem até um forro aqui de gesso e o revestimento da parte superior, né, do piso superior. E aqui está a escada. Bom, é interessante lembrar que sempre que vocês tiverem um arquivo em CAD, é bom vocês confirmarem se esse arquivo ele está desenhado de maneira correta, né? Então o meu aqui, ó, quando eu clico nas partes da escada, todas essas peças estão em polyline e todas as partes do meu projeto estão em layers. Dessa forma a gente consegue até ganhar um tempo na produção, ok? Às vezes a gente recebe um arquivo que não está tão bom como esse, né? Não vem todo ele dividido por layers e assim por diante. Então a gente acaba fazendo uma importação geral de tudo e começa desenhando. Eu vou fazer dessa forma, né? Porque às vezes é muito comum a gente receber esse tipo de arquivo meio ruim. Então eu vou desenvolver esse projeto dessa forma para vocês tentarem reproduzir assim. Mas para quem quiser tentar, né, e aí pode fazer, não tem problema nenhum, porque o arquivo está perfeitinho, você pode eliminar algumas informações aqui desnecessárias, né, como parede, piso, laje, essas coisas, e roubar apenas a informação das polylines da própria escada, né? Então tem os dois lances de escadas e o revestimento de madeira dos pisos, né, das pisadas e do patamar, tá bom? Então fica ao critério de vocês. Eu vou fazer a importação total desse arquivo. Dica, né? Sempre que eu tiver um arquivo em DWG do CAD, quando eu for salvar ele, sempre eu vou salvar em versão 2010 ou 2013. Por quê? Porque a versão 2020, a 2019, a 2018, às vezes ela dá um erro no SketchUp. Então acontece lá um errinho de importação. Então, para evitar esse erro, vocês podem salvar em versão 2010 ou 2013, aí vai funcionar perfeitamente. Esse arquivo eu salvei em 2010 aí para vocês, então não precisa nem ressalvar de novo, tá? Só fazer a importação. Bom, então eu vou abrir aqui o SketchUp. Eu abri o SketchUp aqui, eu já estou na opção de metros, né? Então eu gosto de trabalhar em metros. Eu vou realizar a importação. Então para importar é muito simples. Eu vou vir aqui em arquivo, vou encontrar a opção aqui importar. Vou ter que achar o meu arquivo, né? Então vou procurar ele aqui, o meu DWG chamado escada. E aí eu vou dar uma olhada aqui, ó, em opções. Então em opções eu clico e eu vejo se a unidade de medidas da escala está como metros. Se porventura tiver diferente, tiver em milímetros, polegadas, é só clicar nessa setinha para baixo aqui do lado e escolher a opção de metros, tá? Então sempre, qualquer importação que vocês forem fazer de DWG, sempre altere a unidade de medidas aqui no SketchUp. Bom, então o meu DWG está em metro, eu abri meu SketchUp em metro, eu ajustei aqui a importação em metro, então é para funcionar, é para dar certo. Vou clicar em OK, depois em importar. Apareceu essa telinha, só clicar em fechar e a escada já vai aparecer na tela, a importação da escada do nosso DWG. Esse DWG, pessoal, ele já vai vir em grupo, né? Então quando eu clico no desenho, ele vai estar em grupo. Você pode trabalhar por cima, você pode redesenhar, tem várias formas. E eu vou
explodir esse desenho e vou usar essas partes do desenho para fazer o projeto. Eu não vou ficar redesenhando, né? Então, simplesmente eu seleciono o desenho, vou clicar com o botão direito do mouse e vou escolher a opção desassociar. Então, clico em desassociar, pronto. Agora, o objeto está explodido, né? Todo o desenho agora está em linha. Muito bem. Próximo passo é apagar algumas coisinhas que eu não vou querer aqui, ó. Eu vou aproveitar, vou apagar isso aqui. Nossas cotas de nível. Pronto. Próximo passo é transformar esse desenho, né, em uma face, porque a gente só consegue trabalhar em 3D se a gente tem uma face aqui no nosso SketchUp, né? Então eu vou fazer isso, mas eu vou fazer com cautela, né? Então a escada do tipo da vai e vem, ela é formada por 2 lances de escada e um patamar, correto? Então eu vou fazer o meu primeiro lance de escada e o meu patamar. Então eu vou pegar o line. O desenho já está explodido, né? Foi desassociado. E vou fazer uma linhazinha aqui, ó, no cantinho. Pronto. Naturalmente ele já habilitou, já se transformou em uma face, né? Até poderia já extrudar ele aqui por cima. Mas por que eu não vou fazer isso? Porque se eu peguei dar espessura não, né? Se eu dar o comprimento dessa minha escada aqui, a largura dela, melhor dizendo, e depois eu clicar 3 vezes para selecionar e criar um grupo, olha o que vai acontecer. Eu vou selecionar todo o desenho. Isso vocês já aprenderam que não deve ser feito na modelagem 3D, né? Então o que eu faço? Eu vou clicar uma vez nessa área, nessa face, e eu vou copiar. Então eu posso fazer uma cópia com o próprio Move, né? Selecionando o comando de mover para o lado e apertando uma vez o Ctrl. Então dessa forma eu faço uma cópia. E eu vou jogar essa cópia para o lado aqui, ó. Travei ela bonitinho com o eixo vermelho e vou jogar, sei lá, 7 metros para o lado. Pronto, fiz uma distância de 7 metros. Então, a partir de agora, todo objeto que eu criar aqui do lado esquerdo, eu vou fazer uma cópia com um afastamento de 7 metros. Assim, todas as peças vão se encaixar no destino. Muito bem. Essa escada aqui, eu vou fazer ela com uma largura de 1,20 m, né? Uma escada padrão, né? Um tamanho legal aí. Então, 1,20 m. Então, a escada, primeiro lance está quase pronto. Apareceu uma linhazinha, né? Que essa linha é do revestimento de madeira. Então eu vou tirar essa linha aqui, ó. Eu vou apagar. Por que eu vou ter que apagar essa linha aqui? Bom, porque se eu precisar usar a ferramenta de sólido aqui, eu não vou conseguir, né? O SketchUp vai entender que esse modelo aqui não é um sólido, mesmo ele estando fechado, mas tem linhas perdidas. Então eu vou apagar, vou dar uma conferida, ver se tem mais alguma coisa. Não, tá perfeito, né? Muito bem. Primeira etapa concluída. Clico 3 vezes no objeto, botão direito do mouse e vou criar um grupo. Muito bem, está pronto. Bom, agora eu vou fazer outro lance de escada. Mesmo processo, né? Vou pegar um line, vou fazer um trechinho dele aqui. Agora ele já habilitou, né, a laje aqui e a viga. Lógico que eu fiz uma linha bem na divisa, então essa linha serviu para identificar as duas faces, mas eu quero só essa da escada, né? Reparem que aqui tem um detalhezinho que a gente vai ter que arrumar, né? Porque como esse lance está para trás do meu corte, um pedacinho aqui do patamar ficou na frente, mas não tem problema, a gente vai resolver isso. Eu vou fazer uma cópia para o lado com o Move, né, o mover, vou apertar uma vez o Ctrl aí e depois eu vou jogar para o lado 7 metros. Assim ele vai na mesma posição. Olha lá, perfeito. Bom, eu já vou resolver esse probleminha aqui, né? Então vou apagar essa linha, vou apagar essa, vou apagar essa. Mas sumiu a face. Não tem problema. Quando a gente fechar, a face vai aparecer. Muito bem. Bom, a escada tem um lance de um lado de 1,20 m e do outro 1,20 m também, mas não para cima, certo? Eu tenho que fazer para o outro lado para eu poder fazer a curva na escada, né? Então vou jogar para baixo aqui meu mouse, 1,20 m. Pronto. Segunda etapa concluída. Cliquei 3 vezes com o mouse, botão esquerdo, botão direito, agora criar um grupo.
Muito bem. Bom, o que falta aí para a gente fazer, né? Falta o patamar dessa escada. Olha, eu vou fazer um ajuste aqui que eu acabei esquecendo, né? Sempre tenho que apagar essas linhas. Então vamos lá, ó. Vamos aproveitar e já vou apagando as linhas. Pronto, agora beleza. Ficou legal. Eu vou ter que fazer o patamar, né? Então, eu não vou esticar o patamar agora, eu vou fazer outro patamar, né? Então, eu vou vir por baixo aqui, ó. Ou por baixo, ou por cima, não importa, né? Mas eu já vou criar um patamarzinho aqui da minha escada. Então, ficou uma diferença aqui, ó, mas depois a gente arruma isso aqui, esse dente aqui que sobrou, ok? Criar um grupo. Pronto. Bom, a escada já está tomando forma, né? Vou aproveitar aqui e já vou fazer o revestimento de madeira. O revestimento também de madeira é bem simplesinho. Vou copiar. Eu fiz lá com line a linha, né? Transformei ele numa face. Vou copiar para o lado 7 metros. Processo igual, né? Só mudou um pouquinho o desenho. Pronto. Fiz com 1,20 m. Detalhe, né? Se vocês observarem a escada, ela tem uma pontinha aqui para fora, né? Então essa é a pisada da escada. Isso aqui, essa linha de baixo é o espelho, né? Que é a altura da escada, mas tem 1,5 cm para fora. Esse 1,5 cm para fora aqui é chamado de bossel da escada, tá? Ele serve para dar acabamento e para evitar que a gente enrosque o pé, precisamente o calcanhar, né? No espelho da escada quando a gente estiver descendo. Então ele projeta um pouquinho a pisada para frente. Eu vou deixar ele com 1,5 m para frente, mas essa escada aqui eu vou fazer ela um pouquinho diferente. Eu vou deixar também, ó, 1,5 cm para os lados, né? Se a minha escada fosse colocada e construída entre duas paredes, aí eu não ia colocar esse bossel para o lado, correto? Eu ia deixar só para frente. Mas como a minha escada, eu vou fazer uma escada no meio do ambiente, onde eu não tenho paredes laterais, aí eu preciso avançar para dar acabamento, né? Ó, então aí ficou perfeito para os lados. Vou clicar 3 vezes no objeto, botão direito do mouse, criar um grupo. Muito bem. Próximo passo aqui é só copiar, né? Então vou copiando esses objetos. Inclusive lá o do patamar. Mas o patamar eu vou deixar por enquanto assim, eu não vou mexer com ele, eu vou deixar mais para o final. Bom, vamos repetir do outro lado, mas como esse objeto já está feito, né? Então é só copiar para cá e movimentar um pouquinho para cima nesse caso, para ficar na medida perfeita. Pessoal, estou fazendo rápido aqui, mas vocês vão dando pausa aí, tá? Então vamos copiando. Sempre copiando e fazendo movimentação devagar, tá? Para vocês pegarem o ponto exato, para não ter erro. Porque às vezes a gente está copiando um objeto e clica em um local errado no destino. Então, isso é muito comum de acontecer, tá? Então, vai fazendo com critério, vai fazendo devagarzinho para não ter erro, porque às vezes o erro a gente só vê depois. Pronto, o outro lance também ficou pronto, a escada, ó, tá certinho. Mas ainda a gente não concluiu aqui, né? Vou deixar por último essa etapa. Eu vou aproveitar já aqui e eu já vou... Ah, faltou um piso? Não, tá certo aqui. Não, faltou sim um, né? Faltou um revestimento aqui da parte de cima, ó. Eu já vou aproveitar aqui e eu já vou usar essa laje aqui já para eu fazer
desenhar ela aqui em 3D também, a parede, enfim, já vamos aproveitar, já vou fazer todos esses detalhes aqui, né? Então, ó, vou apagar essas linhas aqui, vou usar a parede lisa, né? Não preciso fazer a espessura dela, copiar 7 metros para o lado. O processo não mudou, hein? É a mesma coisa, ó. Vou fazer qualquer medida aqui, sempre apagando essas linhas. Botão direito do mouse, criar grupo, parede resolvida. Vamos fazer o piso. O piso aqui, se vocês observarem, ele tem várias camadas, né? Então, essa escada, esse trecho eu peguei num projeto pré-executivo. Então, no pré-executivo, eu vou ter essas camadas aqui que representam o piso, a regularização e o contrapiso. Mas no 3D não, né? No 3D só vai aparecer a espessura acabada de tudo. Então, copio ela para o lado, 7 metros. Vou colocar da mesma tamanho da parede aqui. Clicou 3 vezes, criou um grupo também. Então, reparem que todo momento, cada peça que eu termino, eu crio um grupo. Eu não deixo nada sem grupo para o final, porque depois eles começam a grudar uma nas outras, né? Aí a gente tem um problemão aí para resolver. Bom, vou apagar as camadas aqui de regularização e piso da minha laje, vou fazer um blocão único. Sempre copiando para o lado com 7 metros para ficar na mesma posição, hein? Pronto, cliquei 3 vezes rapidinho, apagando as linhas que eu não quero, não posso esquecer, né? Porque senão depois as ferramentas de sólido, se eu precisar, não vão funcionar e aí eu vou ter que voltar nesse desenho e ajustar. Então sempre eu já vou deixando pronto. Tem aqui até uma forro, depois eu faço esse forro aqui e a gente conclui ele. Muito bem. Bom, basicamente está quase tudo pronto, ainda falta o patamar e alguns ajustes. Eu vou rotacionar esse meu objeto para trabalhar com ele em pé agora, que vai ser mais fácil, né? Já está quase pronto. Eu vou aumentar por conta, qualquer medida vocês podem aumentar aí, né? Tanto o piso quanto a parede, só para ficar melhor a visualização, né? Um pouquinho mais alto, a laje está aqui com a viga, vou aumentar também, aí ó, legal. Bom, como que a gente pode resolver esse problema aqui do lado, ó? Então, esse dentezinho aqui. Na verdade, essa espessura, esse revestimento aqui da minha escada, né? Ou melhor, a espessura da estrutura da escada, ela está com 12 centímetros, mas eu creio que aqui deve estar com 2 centímetros. Deixa eu medir. Olha lá, 2 centímetros. Deu 2 centímetros a mais. Eu vou ter que aumentar um pouquinho esse objeto aqui, ó, para baixo. Então, esse patamar aqui ele não vai ter 12, ele vai ter 14 centímetros de espessura. Bom, aqui está resolvido, né? Então eu resolvi esse, porém apareceu um dente do outro lado, quer ver? Bem no meio do patamar apareceu um dentezinho. Poxa, como é que eu resolvo, né? Se eu tentar puxar direto isso aqui, extrudar essa peça aqui, esse outro patamar, também não vai resolver o meu problema, né? Porque eu vou ter um objeto dentro do outro. Então eu vou fazer uma edição aqui, eu vou seccionar essa face aqui do meu patamar e vou fazer um enchimento de 2 centímetros embaixo dessa ponta do outro patamar. Então olha, eu vou entrar no grupo, vou pegar o line e vou fazer um desenho usando como base o próprio patamar. Bom, não deu para ver nada, né? Lógico que não deu para ver, mas eu vou fazer uma cópia e vou mostrar do lado o que eu fiz. Vamos jogar para o lado aqui. Então, ó, essa linha que vocês estão vendo bem no meio aqui do patamar foi a linha que eu criei. Então, eu editei o patamar, cliquei 2 vezes, entrei e usei o line para fazer essa linha. Então, eu seccionei essa face, né, do meu patamar. Então, se eu secciono, eu consigo fazer essa movimentação depois, ó. Então, eu vou criar esse preenchimento, esse revestimento por baixo. Bom,
Eu vou lá, peço para editar e vou extrudar agora. Pronto, então já fiz um preenchimento. Ok? Então essa escada ela tem que ficar assim, ó, perfeita. Vem o lance lá de trás, né? Encosta no patamar e depois o lance que sai aqui do patamar já tá, não tem dente nenhum sendo apresentado aqui, é uma peça única. Mas ainda ficou esse probleminha aqui, né? Ficou um risco aqui, e esse risco não pode ser apagado, porque na verdade eu tenho dois objetos distintos aqui. Não tem problema, porque a gente vai usar a ferramenta de Solid, nós vamos unir os dois lances de escadas agora e vai ficar uma coisa só, dois lances e patamar numa peça. Então, como que a gente faz isso, né? Bom, é bem simples utilizar ferramentas de Solid. Eu vou lá em cima, ferramentas, vou escolher a opção ferramentas de sólido e eu vou pedir união. Então, clico em união, clico no objeto, depois eu clico no outro que eu quero unir. Pronto, esse objeto já foi unido, sumiu, ó, desapareceu. Então, eu conectei esse patamar com outro lance de escada. Bom, mas falta mais um lance ainda. É só repetir o mesmo processo. Então, vai em ferramentas, ferramentas de sólido e pedir a união. Clica no patamar e clica no lance de escada. Pronto. Esse objeto foi conectado. Então, olha só o detalhe que bacana que ficou, né? Ficou lisinho, acabado, né? Sem dente nenhum. Então, aqui ao invés de ficar com 12 centímetros, ficou com 14 centímetros. Isso é um ajuste que provavelmente seria feito em obra, né? Esse preenchimento para dar esse acabamento aqui. Então, o correto seria o quê? Editar o DWG, deixar ele já, em vez de 12 centímetros, fazer ele já com 14 centímetros, tá bom? Mas aqui a gente já resolveu no 3D. Se funcionou no 3D, funciona em obra também, né? Vai ser possível executar esse detalhe em obra. Bom, mas ainda nós não acabamos, né? Falta o quê? O revestimento do patamar. Então, esse patamar aqui, ó, ele está com 2 centímetros, só que eu copiei ele, e olha que detalhe, ó, aqui está invadindo, né? Eu vou precisar resolver, eu preciso fazer um recorte aqui. Bom, então, primeira coisa, eu vou resolver o tamanho dele, né? Então, isso aqui é mais fácil de resolver, ó. Para cá. E o comprimento também. Sempre saindo 1,5 para cada lado. Bom, mas aqui também está acontecendo um problema, né? Esse patamar aqui, ó, esse revestimento em madeira do patamar está invadindo o meu lance de escada, bem na parte do meu espelho, ó. Então, o que eu faço, né? Eu vou editar ele e eu vou diminuir antes, ó. Eu vou diminuir. Até onde? Até chegar ao espelho, ó. Pronto. Deixei ele lisinho. E do outro lado? Bom, do outro lado vai ficar um buraco agora que eu preciso preencher de alguma forma, né? Então aqui sumiu o meu bossel, né? Olha, ficou faceando, mas eu quero bossel em todos, né? Eu quero continuar. Então eu vou seccionar a face, então vou pegar o line, vou fazer um risquinho aqui no cantinho e vou extrudar essa ponta com 1,5 centímetros. Pronto. Então, ó, só para demonstrar o que eu fiz aqui, né? Ó, vou voltar. Vou fazer uma cópia para o lado. Simplesmente eu entrei no revestimento do piso, do patamar, seccionei ele, então eu fiz um risquinho assim, ó, igual eu estou fazendo na tela. Quando eu tenho uma face dividida por um risco, ó, numa linhazinha, eu tenho duas faces. Então, se eu tenho duas faces, eu posso trabalhar com a ferramenta que eu quiser nessa face, né? Então, eu só fiz isso. Eu acho que aqui eu exagerei, né, para mostrar para vocês, mas eu fiz uma extrusão nessa face seccionada. Então, vamos lá, vou repetir, porque eu dei um Ctrl Z, fiz a linhazinha, extrudei o bossel com 1,5 centímetros. Pronto, agora acabou. Então a escada foi modelada. Então eu tenho aí os dois lances, né? Tenho os revestimentos, sempre com o bossel
tanto frontal como lateral de 1,5 cm para acabamento, pode ser de madeira ou de pedra, mármore, né? Aqui tem um detalhezinho, esse encontro aqui entre a escada e a viga, pessoal, ele muda de projeto para projeto, tá? Isso aqui é só um modelo que eu acabei fazendo aqui para parecer que a escada não encosta na viga, né? Então fica um friso. Então quando você olha de baixo para cima parece que ela não está encostando, que ela está flutuando. Mas é só um detalhe construtivo, isso pode variar, né? Isso muda de detalhamento técnico. Então isso vocês vão encontrando por aí nos 3Ds, vai variando bastante. Deixa eu aproveitar e já fazer o forro de gesso aqui. Então o forro de gesso com 2,5 cm de espessura. Esse forro de gesso eu já ensinei vocês a fazerem em aula, né? Vou fazer aqui o espaçamento da bica, que é a nossa junta de dilatação. Eu vou fazer um fechamento aqui só para quando a gente olhar de baixo para cima ficar legalzinho, tá? Não vou modelar, não vou fazer a modelagem da bica metálica aqui. Bom, criei um grupo, fiz uma linhazinha só olhando de baixo para cima, para ficar o acabamento do forrinho tipo drywall, né? Então aqui eu tenho um acabamento parecido com os dois, forro e a escada. Bom, essa forma aqui, pessoal, é a forma mais rápida de vocês construírem uma escada do tipo vai e vem, né? Mas essa técnica vocês podem construir escadas em U, escadas de lance único, a escada do tipo vai e vem, que é essa aqui, popularmente chamada. Essa escada ela é lisa por baixo, né? Então vocês têm modelos que podem ser vazados, né? Vocês têm modelos que essa base pode ser fechada, pode ser sólida, ou você tem um modelo cascatinha, né? Eu vou fazer um desenho aqui, o cascatinha ele seria mais ou menos assim, tá? Só para vocês entenderem. Então, a mesma movimentação que acontece em cima aconteceria embaixo. O processo é o mesmo, não muda nada, né? É só pegar a importação lá do CAD, né, o DWG, e repetir esses comandos fazendo esse passo a passo, que daí vai funcionar, ok? Então essa é a modelagem da escada tipo vai e vem, ok?